Olá, hoje nós vamos trabalhar com a classificação da palavra que. É muito importante nós observarmos que a palavra que pode ser classificada morfologicamente, no caso, as classes gramaticais, ou sintaticamente, que é a função sintática que a palavra desempenha dentro de uma oração. Hoje nós vamos nos limitar somente à classificação morfológica, ou seja, a classe gramatical dessa palavra. É importante também nós destacarmos que quando se fala de morfologia, nós falamos de forma. E a palavra que é uma palavra invariável, ela não muda enquanto a forma. Né? Então, como é que nós vamos classificar a palavra que morfologicamente? Sempre relacionando com outra palavra dentro das classes gramaticais. Ok? Então, vamos observar. De acordo com a função morfológica que a palavra que aparece, ela pode ser substantivo, pronome, que a gente vai dividir em indefinido, interrogativo ou relativo, a classificação vai ser subdividida. Os advérbios de intensidade ou interrogativo, pode funcionar como conjunção, que requer o estudo de todas as orações. A gente tem os vídeos aí que fala, né, de orações adverbiais, orações substantivas, orações adjetivas, onde a gente vê que a palavra que aparece várias vezes como conjunção, no caso das adjetivas pronome relativo, né? Então, no estudo de orações, a gente encontra a classificação completa das conjunções, principalmente nas locuções conjuntivas, onde o que aparece junto de uma outra palavra formando uma locução conjuntiva. Então, o estudo de conjunção, em relação à palavra que, ela está muito mais ligada ao estudo das orações de um modo geral. Não dá para a gente detalhar, né, dentro da classificação do que, todas as classificações enquanto conjunção, sem antes ter estudado orações. Tá? Então fica aí a dica para quem tem dificuldade de identificar o que enquanto conjunção, precisa estudar muito orações, beleza? O que também pode funcionar como uma interjeição, partícula de realce ou partícula expletiva. Há muitas gramáticas que chamam de partícula expletiva, que é a mesma coisa, ou partícula de realce, e a preposição. Então essas são as classificações que, em geral, né, as gramáticas tradicionais costumam trazer. Vamos lá. O estudo da palavra que enquanto substantivo, como é que eu reconheço o que e classifico esse que como substantivo? O primeiro passo é a gente observar a relação entre as palavras, ou seja, o substantivo e seus determinantes. Isso aqui é uma aula que nós também já trabalhamos, que é a relação entre as palavras, onde nós identificamos o substantivo por meio dos determinantes que se ligam, né, à palavra. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o substantivo, artigo, pronome, adjetivo, locução adjetiva e o numeral identificam geralmente o núcleo, né, que vai ser o substantivo. Então, na frase, havia um quê de mistério naquele rosto, o que nós vamos observar? Eu tenho um artigo, ó, repara que o artigo é forma presa de quem? Do substantivo, logo, esse que aparece na frase tem que ser classificado como um substantivo. Primeiro que ele funciona como núcleo do objeto. Né? O que havia? Havia um quê de mistério naquele rosto. O objeto aqui, no caso, é um quê de mistério que tem como núcleo, ó, o substantivo. E por que esse que exerce a função de substantivo? Porque ele está precedido de artigo. E repara que aqui eu também tenho uma locução adjetiva. Ó. Não era um que qualquer, um que de mistério. Assim, ó, a locução adjetiva também se refere ao substantivo. Na segunda frase, a gente observa o que e o se são matérias de prova. Repara, eu também tenho um artigo que se liga à palavra que. O artigo é uma forma presa do substantivo. Logo, toda vez que a gente precisar identificar o que como substantivo, basta reconhecer os determinantes do substantivo. Se a palavra estiver determinada por artigo, pronome, numeral, adjetivo ou locução adjetiva, esse que automaticamente será um substantivo. Ok? Importante, a palavra que geralmente costuma aparecer acentuada, que é uma marca para identificar o que enquanto substantivo. Há determinados concursos que omitem propositalmente o sinal, né, o acento gráfico da palavra que, justamente para dificultar o reconhecimento. Mas o que acentuado, geralmente, ele funciona como um substantivo. Por exemplo, sei que ela sente um que por ele. Repara, ó, artigo ligado à palavra que, automaticamente substantivo. E ela aqui, ó, aparece acentuada. Ok?
A palavra que funcionando como pronome. Como é que eu identifico o que como pronome? Repara no esqueminha anterior que o pronome também é um determinante do substantivo, né? Sempre que a gente encontrar um pronome, o que a gente vai observar? Ou ele acompanha ou ele substitui o nome. Por isso, pronome. Ele acompanha ou substitui o nome. Na frase, que menino levado, nossa, esse que está ligado à palavra menino, que é um substantivo. Repara, esse que ligado à palavra menino, a gente pode determinar então que esse que funciona como um determinante do substantivo, né? Ó, que menino levado, nossa, esse que ligado ao substantivo, ou seja, o termo que acompanha o nome, automaticamente pronome. As crianças que acabaram de chegar são especiais. A gente vai observar que a palavra que está substituindo a palavra criança. Repara, a palavra, no caso o pronome, ela pode acompanhar ou substituir o nome. Nesse caso aqui, a palavra que substitui. Ele evita a repetição da palavra crianças. Então, nós vamos ter as crianças são especiais. As crianças acabaram de chegar. Esse que evita a repetição da palavra crianças, eu posso chamar de pronome relativo. Que horas o programa vai começar? Esse que está relacionado ao substantivo horas, porém ele está dentro de uma frase interrogativa. Repara, que horas o programa vai começar? Dentro de uma frase interrogativa, o que ligado ao nome, pronome. Numa frase interrogativa, pronome interrogativo. Então, olha só, pronome indefinido não define qual é o menino. Pronome relativo substitui, evita a repetição de um termo anterior. E o pronome interrogativo aparece ligado ao nome, ao substantivo, dentro de uma frase interrogativa. Ok? A palavra que funcionando como advérbio. Observe, o esquema dos determinantes do substantivo, a gente vai ampliar agora para identificar o advérbio. O advérbio ele é um modificador do adjetivo, do verbo ou de um outro advérbio. Então, repara, na relação que eu tenho aqui entre as palavras, o advérbio ele se liga ao adjetivo, ele se liga ao verbo ou a um outro advérbio. Então, quando que o que pode exercer a função de advérbio? Quando ele estiver ligado a um adjetivo, a um verbo ou um outro advérbio. Por exemplo, que lindo, parabéns. Repara que a palavra que ela está ligada ao adjetivo lindo. Então, qual é a palavra que se liga ao adjetivo? É o advérbio. Então, esse que aqui, ó, intensifica o lindo. É como se eu dissesse muito lindo, bastante lindo. Tá vendo que intensifica o adjetivo? Então, nesse caso, nós temos aqui um advérbio de intensidade. Na frase, que fazer com isso agora? O que você vai observar? A palavra que agora se liga ao verbo. Ó, o advérbio se liga ao verbo. Só que aqui ele não está intensificando o verbo, ele está modificando o verbo no sentido de uma interrogação. Então, o que você vai observar? A palavra que se liga ao verbo é advérbio. Dentro de uma frase interrogativa, eu posso chamar ele de advérbio interrogativo. Ok? Bem, cuidado para a gente não confundir pronome com advérbio. Por quê? Porque o pronome ele se liga ao nome, ao substantivo. O advérbio ele se liga ao verbo ou ao adjetivo. Então, na hora da gente classificar a palavra que, é importante nós fazermos a relação. Por exemplo, que tristeza, meu Deus. Esse que aqui, ó, está ligado a quem? A tristeza, que é um substantivo. Então, ó, se eu tenho que ligado ao nome, ele só pode ser pronome. Jamais poderia chamar esse que de advérbio. Já a frase, que triste, meu Deus, eu tenho o que ligado a um adjetivo. O que ligado a um adjetivo, ele só pode funcionar como advérbio. Que friagem, meu Deus. O que está relacionado ao substantivo friagem. Logo, ele só pode ser pronome. Ao passo que frio, meu Deus. A palavra que está relacionada ao adjetivo frio. Então, ele só pode ser advérbio. Repara que é importante nós fazermos a relação da palavra que com o nome ao qual ele se refere, para a gente poder identificar aqui, ó, pelo esquema, se ele é pronome ou advérbio. Ó. Pronome se liga ao nome, advérbio se liga ao adjetivo, pronome se liga ao nome e advérbio se liga ao adjetivo. Ok?
ok? Cuidado para não confundir, ó, a grafia, a classe gramatical de triste, tristeza, leve, leveza, para não errar a classificação da palavra que, ok? Continuando. Como já foi dito anteriormente, a classificação da palavra que enquanto conjunção vai depender muito do nosso estudo de classificação de orações, onde eu identifico o tipo de oração onde a palavra que está empregada e a gente vai classificando então o que de acordo com a classificação das orações, ok? Por exemplo, aparece aqui nessa frase a palavra que em outro fato, que não este, deve ser considerado. Repara que esse que aqui, ó, ele tem o mesmo valor da conjunção mais. Outro fato, mas não este, né? No entanto, não este, entretanto, não este, a gente repara que esse que aqui tem a mesma função ou o mesmo valor da conjunção mais, que pode ser classificado como uma conjunção adversativa. Então, esse que eu classifico como conjunção adversativa. Ok? Vá depressa, que está quase na hora de partirmos. Esse que aqui, ó, se eu fosse substituí-lo por uma outra conjunção, eu poderia usar o já que. Repara, vá depressa, já que está quase na hora de partirmos. Eu reparo que esta conjunção aqui tem um valor causal, então vou chamar ela de uma conjunção causal. Somos mais felizes que antes. O que, repare que é mais que, pode ser trocado ou substituído por tão quanto, né? Se nós quiséssemos fazer uma substituição, somos tão felizes quanto antes. Então, você repara que esse que na locução conjuntiva, né, dá a ideia de comparação. Então, eu posso chamar esse que de uma conjunção comparativa. Digo que não retornarei. Repara que o verbo dizer é um verbo transitivo direto. A oração onde o que introduz não retornarei exerce a função de objeto direto em relação ao verbo transitivo direto. Logo, esse que aqui exerce a função de conjunção integrante, porque ela liga uma oração com valor de objeto direto à oração principal. Assim que foi chamado, ele sorriu. A locução assim que pode ser substituída por quando. Logo, a gente estabelece uma relação de tempo. Então, posso chamar esse que aqui de uma conjunção temporal. Dormi tanto que perdi o sono à noite. Repara que eu tenho o que dentro de um período onde estabelece uma relação de causa e consequência. O que aparece dentro de uma oração com ideia de consequência, então eu posso classificá-lo como uma conjunção consecutiva. Galera, o estudo da palavra que enquanto conjunção, torno a repetir, depende do estudo da análise de orações, tanto coordenadas quanto subordinadas, para a gente poder então classificar o que enquanto conjunção. No final desse vídeo eu vou postar os links que levam vocês às aulas de orações e aí fica mais fácil a compreensão, ok? Já a palavra que funcionando como interjeição, o que é uma interjeição? Na classe gramatical a gente reconhece as interjeições como uma palavra que indica um sentimento, uma emoção, é uma palavra que expressa um sentimento. Então, quando a gente fala que, você vai se mudar, repara que a palavra que aqui causa um espanto, uma surpresa, né? Então, o sinal gráfico que aparece na palavra que é que vai determinar o que enquanto interjeição. Além, claro, da gente perceber que ele expressa uma emoção, um sentimento. Observa essa frase. Nossa casa é enorme. A palavra nossa, nessa frase, ela funciona como um pronome possessivo, indicando posse em relação à palavra casa. Nossa casa, um pronome possessivo de primeira pessoa do plural. Quando eu reescrevo a frase usando nossa, a casa é enorme, repara que aqui ele não tem o mesmo valor possessivo que aqui. Agora a gente expressa o quê? Um espanto, uma surpresa, um sentimento, uma emoção. Então eu posso chamar a palavra nossa aqui de interjeição. Repara que a mudança de pronome possessivo para interjeição se dá de duas formas, né? Primeiro, que ela expressa uma emoção, um sentimento, e o sinal de exclamação, que é importante a gente observar. Sempre que o que for interjeição, tem um sinal de exclamação, ok? Repara, que vai chover, outro espanto, outra surpresa, tá vendo? Ó, o acento gráfico e o sinal de exclamação.
sempre que a gente estiver trabalhando com a classificação do que enquanto interjeição, é comum nós observarmos também a palavra acentuada, igual o substantivo. Mas, para efeito de concurso, pode acontecer da banca, né, quem elaborou a prova, omitir o acento para dificultar o reconhecimento. Então, como é que eu vou classificar o que enquanto interjeição? Sinal de exclamação, demonstrando uma emoção, um sentimento. Ok? Partícula de realce ou partícula expletiva. Há determinados livros que chamam de partícula expletiva. Como que eu reconheço o que enquanto partícula de realce? É quando ela pode ser retirada da frase sem prejudicar o sentido. Por exemplo, eu é que vou vencer esse campeonato. Repara que eu posso tirar a expressão é que sem prejudicar o sentido da frase. Ó. Eu vou vencer esse campeonato. A palavra que nessa frase, ela não traz, né, uma dependência para dar sentido à frase. Tanto que eu posso retirá-la. Percebe? A mesma coisa acontece em quase que não conseguimos embarcar. Se eu retirar a palavra que, eu faço uma leitura, ó, da mesma forma. Quase não conseguimos embarcar. Repara que a palavra que, nesse contexto, ela não faz falta, ou seja, ela não é essencial para dar sentido à frase, ok? Então eu posso retirá-la sem prejudicar o sentido. Turma, geralmente a partícula de realce, ou a partícula expletiva, ela aparece acompanhada de verbo ser, tá? Como acontece aqui, ó. Eu é que vou, tá vendo? O verbo ser acompanhado da palavra que pode ser retirado sem prejudicar o sentido. Então é importante observar que quando for partícula de realce, é comum a palavra que acompanhar o verbo ser, ok? A palavra que enquanto preposição. Como que eu identifico que preposição? Geralmente ele aparece numa locução verbal acompanhado do verbo ter e pode ser substituído pela preposição de. Repara, temos que viajar nas férias. Temos de viajar nas férias. Repara que o verbo ter aparece junto do verbo no infinitivo, ok? Galera, essa construção é considerada uma linguagem coloquial, ok? Temos que viajar, tenho que estudar, tenho que falar com você. É uma expressão coloquial e que deve ser evitada, mas, para efeito de classificação da palavra que, geralmente, quando aparecer acompanhado do verbo ter, mais a palavra que com o verbo no infinitivo, a gente sabe que pode substituir por de e fica com o mesmo sentido. Repara, tenho que estudar mais um pouco para a prova. Mesma coisa, posso trocar esse que por de. Repara, o verbo aqui auxiliar tenho, ok? Que também é uma construção coloquial. E automaticamente eu posso classificar esse que como uma preposição, ok? Agora aqui vocês vão encontrar os links que vão remeter aos vídeos de orações, que aí quem tem dúvida na classificação do que enquanto conjunção, é só assistir a esses vídeos de orações, que acredito que vai ajudar. Forte abraço, até a próxima.